A fadiga está presente no cotidiano de muitos profissionais e é uma das maiores causas de doenças e acidentes de trabalho. Por isso é importante saber os sintomas e as formas de prevenção, já que ela pode interferir na rotina de trabalho e no rendimento do profissional. E para falar sobre a fadiga mental e física e relações sustentáveis de trabalho, nós conversamos hoje com a advogada Carla Maria, que é doutora em psicologia pela PUC Goiás. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra. Muito obrigada, Fabiola. Doutora Carla, o que é fadiga do trabalhador e como ela se manifesta? A fadiga é um quadro de extenuação física, ou mental. Ela se estabelece a partir do momento em que a gente não respeita os nossos limites. Então, qualquer pessoa pode apresentar um quadro de fadiga, desde uma criança até um idoso, Mas no trabalho, quais são os inconvenientes? Excesso de trabalho, excesso de jornada, más condições de iluminação, más condições de ergonomia, no sentido da cadeira que se senta e tudo mais. É aquilo que vai te arrastando até que você fica sem condições, tão cansado, No caso, por exemplo, a fadiga crônica, você descansa e consegue retomar suas atividades. No caso da fadiga aguda, não. Você precisa de ajuda de profissional de saúde mental. E nessa época de trabalho remoto, as pessoas não estavam acostumadas no trabalho remoto, a fadiga pode aparecer com mais frequência, enquanto não há essa adaptação? Sim, inclusive, Fabiola, nós estamos com uma comissão de saúde mental no trabalho, no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho da cidade de Goiás, E temos realizado várias lives. Esse termo da fadiga, esse tema, nasceu justamente no desejo de refletirmos ele durante o Abril Verde. E aí veio a pandemia. Então, nós começamos a fazer os encontros virtuais para reflexão, Então, o trabalho em home office, ele já existia antes da pandemia, mas foi aumentando durante a pandemia. Então, o correto é que poucos de nós sabemos ou sabíamos como lidar com esse trabalho. Num primeiro momento parece ser mais fácil, porque você está em casa, você não tem que sair. Mas num segundo momento, os estudiosos que têm feito parte dessas lives nossas do fórum, têm dito assim da necessidade de você estabelecer uma rotina, Você levantar, você vestir uma roupa como se fosse para trabalhar, não aquela especificamente, Mas fazer exercícios, fazer as pausas. Então, de novo, é o cuidado que você tem que ter com você mesmo. É o alto limite que você se impõe para você cuidar do seu organismo. Como a fadiga do trabalhador, seja física ou mental, pode afetar o ambiente de trabalho? Olha, eu participei de uma semana de prevenção de acidentes de trabalho numa mineradora no norte do estado. E foi muito interessante. Eu fiz 17 palestras, uma psicóloga fez 32. Nós trabalhamos com todos os trabalhadores daquela empresa. É uma empresa que tem revezamento, turnos de revezamento. Então, o pessoal trabalha tanto à noite quanto de dia, E quando nós preparamos aquela palestra, que foi justamente com profissionais de saúde mental e ergonomistas também, nós percebemos que, naquele caso, aquela empresa, ela já tinha todos os cuidados externos, vamos dizer assim, coletivos, No sentido, o aparelho que apita quando percebe que o motorista está querendo dormir, alguma coisa assim, Então, várias estratégias a empresa já utilizava. Então, na minha opinião, enquanto prevencionista, o empregador deve procurar utilizar tudo que ele puder, tudo que estiver no mercado, que for disponível. Por quê? A fadiga, por exemplo, no caso de você exercer uma função que possa causar perigo a outrem, ela é mortal. Você cochilou, você dormiu, você morre, você mata. Então, nós trabalhamos muito com esses trabalhadores a questão do gerenciar a própria fadiga. Você gerencia a sua fadiga e aí nós estabelecemos mecanismos de reflexão, de compartilhamento e cada um deles foi contando o que fazia
né, para evitar essa fadiga. Então, e tem muito, né, eles sofrem preconceitos, por exemplo, a esposa de um chegava e dizia, mas você não trabalha assim, você não pega pesado em nada, por que você tem que dormir tanto, né? Aí ele explicou, ele falou assim, porque eu trabalho com um painel que se eu dormir, eu acabo com todo mundo, né? Então, assim, essa consciência que as pessoas têm. Então, o trabalhador, ele tem que lidar tanto com o trabalho, quanto com a família, quanto com o meio social. Uma coisa que a gente trabalhou muito com eles foi assim, não se achar, porque está no seu horário de repouso, que era de dia, por exemplo, que ele já trabalhou à noite, né? Não achar que tem que achar um segundo, um terceiro emprego para preencher aquele tempo. Ele não está à toa. É o momento dele descansar, né? Então, eu acho o seguinte, que enquanto empregador, buscar todos os mecanismos disponíveis pela saúde e segurança no trabalho, para evitar a fadiga, para acordar o trabalhador, para evitar o acidente, a doença e tudo que for possível. E enquanto empregador também, ele deve estabelecer projetos de melhoria ou de equilíbrio do ambiente de trabalho, porque foi a sua pergunta, o que isso causa no meio ambiente de trabalho? Ele causa um desequilíbrio ecológico, né? Então, vamos imaginar um trabalhador que morre em face da fadiga, como ficarão os outros, né? Mentalmente falando, psicologicamente falando, né? Medo, eu posso ser o próximo, né? Então, o empregador, ele deve não só buscar essas estratégias físicas, materiais, como também esse cuidado com a reflexão interna, né? De perceber quais são os mecanismos que o empregado pode desenvolver para enfrentar aquela atividade, né? E aí vai desde o uso de álcool, de outras drogas, né? Para suportar aquela atividade e trabalhar com a mobilização subjetiva daquele trabalhador, empoderando-o para que ele possa enfrentar as dificuldades que ele pode encontrar. Por exemplo, o próprio ambiente familiar, cobrando dele estar acordado e tudo mais. Então, envolver a família para eles perceberem que aquela pessoa precisa de descanso, que ele não está à toa. Doutora Carla, a fadiga se confunde ou não com a síndrome de burnout? Sim. A síndrome de burnout é uma das formas da fadiga mental, né? O que é? Porque ela é o esgotamento mental. A pessoa perde totalmente assim, a vontade, às vezes, até de viver, de conviver, de compartilhar. Ela sai, né, sai do ar, vamos dizer assim, e fica extremamente esgotada, né? Então, a síndrome do burnout é uma das formas de manifestação da fadiga mental. E também ela pode se manifestar fisicamente, né? A burnout Pode. vai para os sintomas físicos também, né? Também, né? É porque nós somos um todo, né, Fabíola? Então, é a dor de cabeça, é a falha da memória, é o cansaço, é a falta de sono, a falta de apetite, a falta de apetite sexual. Então, são várias características que vão aparecendo. E a síndrome de burnout, né, que é a fadiga mental, é tão séria que uma vez a pessoa tem adquirido a doença, é muito difícil ela conseguir voltar para aquela mesma atividade, né? Olha, ela até pode conseguir, mas primeiro ela tem que sair da síndrome, né? A gente fala muito assim da importância de se procurar o profissional de saúde mental, né? Tem alguns adoecimentos que nós estamos expostos, como é o caso da depressão, da síndrome de burnout, que não adianta, por exemplo, só uma terapia, né? Você vai precisar de medicação para ter ajuda e sair daquele lugar. E eu percebo muito assim, Fabíola, já foi muito antes, mas hoje ainda existe um certo preconceito, né? Esses dias eu conversando com uma pessoa que faz tratamento de saúde mental e que às vezes fica sem tomar o remédio. Eu disse para ela, se você soubesse que tinha um quadro grave, né, de coração, alguma coisa muito séria, você deixaria de tomar seu remédio? Você deixaria de ir ao médico? Não, não deixaria. Eu falei, então, né, a nossa mente também precisa de cuidados e ela adoece de forma invisível, né? Mas a gente já percebeu que a consequência desse adoecimento invisível, ele é muito maléfico para o nosso organismo, né, para a nossa vida em si. Com certeza. Vamos agora à pergunta do jornalista e professor Enzo de Lisita.
Olá, Carla. Queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, quais são os principais fatores que levam à fadiga do trabalhador? E a outra é o seguinte, o ambiente físico do trabalhador, ou seja, onde ele está trabalhando, isso pode também contribuir para a fadiga dele? Sim. Né? O que leva no trabalho à fadiga do trabalhador? O próprio ritmo de trabalho pode levar, quer seja ele monótono, né? Quer seja ele extremamente acelerado. O tipo de gestão organizacional, né? É uma gestão que me respeita, que me trata de forma digna, ou é uma gestão que está sempre ali colocando ferrão no gado para ver se anda e se, né? A gente sabe que existe tudo nessa vida. Então, são essas características que podem me levar ou não a essa fadiga no trabalho. Então, o ambiente físico, eu acho que tem tudo a ver, né? Se é um ambiente inóspito, se é um ambiente agressivo, se é um ambiente desrespeitoso ou físico, né? Se é um ambiente que eu não tenho um ar-condicionado, uma boa iluminação, aquilo vai me gerar um estresse e com certeza vai me gerar uma fadiga. E como que a pessoa consegue perceber que ela está com uma fadiga crônica? Ela passa primeiro pela fadiga aguda, seria isso? A crônica é aquela que você consegue repor as suas energias quando você dorme, né? Vamos dizer, é quando você está assim, eu estou tão cansada, que a hora que eu paro, eu durmo aquele sono de 7, 8 horas seguidas, né? Que eu não estava nem esperando por ele, mas ao final daquele sono eu estou bem, né? A aguda é aquela que não adianta. Geralmente, você vai perceber a aguda quando a pessoa entra num círculo vicioso, né? Ela já não dorme mais, ela não descansa mais. Você olha para ela, a pessoa está acabada, né? Então, ali ela precisa de ajuda. Doutora Carla, o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás lançou recentemente uma cartilha para tratar do tema. Você poderia falar um pouquinho desse trabalho? Sim. E como a pessoa pode acessar a cartilha e as informações nela contidas? Falo com muito amor. Fabíola, foi um trabalho voluntário, né, feito pelos componentes do fórum. E como eu te disse no início, nós queríamos refletir esse tema na época do Abril Verde, né, que é justamente a questão da segurança no trabalho. Então, o desdobramento de tudo que nós fomos construindo foi essa cartilha. Essa cartilha ela foi elaborada por uma equipe de profissionais de saúde mental que foram assim brilhantemente coordenados pela doutora Priscila Paiva Dias, que é uma psicóloga também organizacional. As pessoas, médicos também participaram, foram contribuindo, né? E houve então aquela soma. Um dos principais pontos da cartilha, que é eletrônica, né, e está disponível no site do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, que é FSSTGO, é que ela disponibiliza vários contatos de ajuda de saúde mental, tanto gratuitos quanto a preço popular. O nosso desejo é de atingir essas pessoas que às vezes não tem tempo ou não tem condições financeiras de ter acesso a esse tipo de tratamento, né? E permitir que essas pessoas, todas elas possam ter esse acesso. Tanto que nós já estamos preparando para lançar uma próxima cartilha, que vai ser do projeto Florescer, a história do girassol. O girassol, quando falta o sol, ele se volta para o outro, né? Então, nós vamos estar trabalhando sobre o que é depressão, o que é o suicídio e como a gente faz para prevenir esse suicídio. Então, tanto a gente, enquanto agente adoecido, né, quanto também um agente adoecedor, que possa estar fazendo aquilo sem perceber, né, quanto o cuidador, né, sentidos assim, o que você pode falar para a pessoa, o que você não deve falar para a pessoa. Mas, voltando ao tema da fadiga, uma das coisas muito importantes no sentido da prevenção da fadiga, importantíssimo, são os hábitos saudáveis, né, de alimentação, de lazer, de convívio familiar e social, de práticas esportivas, né. Então, esse é o remédio. Esse é o remédio para a gente não cair naquele lugar da síndrome do burnout, né, da fadiga aguda. É a prevenção,
Então, é o autocuidado. Isso também vale para depressão, por exemplo. Sim, com né? certeza. Você não pode deixar chegar no ponto que você já não consegue nem pedir socorro mais. Né? E você vai se cuidando, você vai se conhecendo, vai se percebendo e vai limitando. Olha, estou trabalhando demais, estou fazendo coisas demais. Então, você mesmo vai fechando aquele ciclo e procurando se restabelecer, restaurar a sua saúde. Muito obrigada Eu pelas que informações agradeço. tão importantes sobre a fadiga no trabalho. Eu que agradeço. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. Nós conversamos hoje com a advogada Carla Maria sobre a fadiga no trabalho, causas e formas de prevenção. Até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo portal, pela rádio web e pelas redes sociais. Até lá!